Alô, síndico! Família síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra vocês, condomínio, começando mais do nosso interesse condominal, a Evolução Condomínio. Porque aqui, meu amigo Dr. Cláudio Viana, condomínio é papo popular, chega mais. Quero mandar um abraço pro pessoal que tá nos assistindo pela rede SPTV. Mais de 2 milhões de pessoas querem conhecer o universo condominial e aqui tem conhecimento. Pra você que é síndico, você que é síndica, programa maravilhoso, vamos iniciar aqui hoje. Lembrando que estamos na rede SPTV toda terça e quinta-feira, às 18 horas, ponto marcado, falar do universo condominial, né? E aqui recebendo ele todo elegante, doutorzão aqui, doutor Cláudio Viana. Tudo bom, doutor? Como é que tá? Tudo bom, e você, como vai? 1001%. Thiago, já tava com saudade de participar desse programa, né? Apesar que só tem 15 dias, né? Que eu não venho, né? Mas é muito bom estar aqui presente, né? Aquela situação aqui, a gente mais aprende do que entrega conhecimento. Com Thiago, certeza. posso pedir licença para falar? Pode, fica à sobre a vontade. Anacom? Pode. 22 e 23 de maio, em São Paulo, terá o segundo encontro, Congresso Nacional de Direito Condominial, né? Convido você a conhecer a Anacom, estar lá presente conosco, tá certo? Você vai ganhar um broche desse aqui, né? Diógenes já está associado, né? Thiago também. Então vamos associar, Vai se associar, né? Tá certo. Bom demais, né? Hoje recebendo uma participação especial de uma síndica aqui que vai estar conosco hoje, compartilhando o conhecimento dela. Ela que é uma pessoa maravilhosa também. Ela acabou de, inclusive, ter um papo muito bacana com ela indo de síndico para síndico. Minha amiga Cristina Valente. Tudo bom, doutora? Como é que tá? Tudo bem, boa tarde. Tudo tranquilo. Vamos Melhor lá, então, agora né? Aqui, né? Aprendendo com vocês também, compartilhando experiência. Show de bola! E ele que dividiu o mar do conhecimento da engenharia condominial, né? Antes e depois, meu amigo Diógenes. Fala, doutor! Fala, meus amigos. E aí, tudo bem com você? Tranquila? Melhor agora, né? Seja bem-vinda no programa. Tamo aí. Doutor Cláudio, que honra, né? Eu tô sem o meu broche. Você vai ganhar, né? Mas, ó, você que está assistindo a gente, a Anacom, Associação Nacional dos Advogados Condominiais, tá cheia de oportunidades para você. Entra lá no Instagram e olha o hub de serviços que tem. Engenheiro, arquiteto, tem pessoal da enfermagem, professores. É um mundo. Você precisa ter um network. E você que está no nosso programa aí, seja bem-vindo. Deixa a sua pergunta. Vamos falar sobre engenharia condominial. Tiagão, aquela gratidão de sempre. Tamo junto aí para um 2016 impactante. A gente já está com curso de formação de síndico, né? Consolidado no mercado, professores de excelente qualidade, certificado pelo MEC. E agora, daqui uns dias, você que é nosso seguidor, deixa seu like, pergunta aí. A única pós-graduação do Brasil de gestão de patrimônio. Entra no ar em fevereiro. Acompanhe o canal aqui que vai ter oportunidades especiais para vocês. Então vamos lá, né? Nosso plantão, tira a dúvida para nossa pergunta para o inteligência condominial, @gmail.com. Primeiro para o meu amigo Francis, olha só, a pergunta é, o título é, se não paga a multa, qual a consequência? Eita, vamos lá, recebi uma multa do meu prédio e estou em processo de ajuizar contra o condomínio, pois não concordo que entre no meu apartamento para quebrar paredes, para procurar um vazamento que já provei que não é meu. Acontece que acabei de receber a multa. Se eu não pagar ela, o que acontece? Sei que podem me cobrar, mas fora isso, tem alguma consequência, doutor? Francis, meu amigo, vamos colaborar com o condomínio, vamos colaborar com o trabalho do síndico, né? O que ocorre se o condomínio não paga a multa? Assim como ele não paga a taxa condominial, você pode ser executado judicialmente para pagamento daquela multa. E tem uma questão aqui que me chamou a atenção, né? Ele está com um problema de filtração, ele não deixa o condomínio, o síndico fazer a vistoria. O síndico tem esse direito de fazer a vistoria, encaminhar o engenheiro de confiança do condomínio para averiguar, né? Aquele vazamento é proveniente da unidade privada ou é do condomínio? Quem é o responsável? Se você não deixar entrar, você vai receber uma segunda multa, Francis. E se você continuar, vai ser uma terceira, e isso pode virar um processo judicial, uma questão de obrigação de fazer e uma multa mais pesada. Então, se você tem uma situação, se você se enquadra como o Francis, né, converse com o seu síndico, seja atencioso. O síndico está lá para te ajudar a ter o melhor para o condomínio, né? E aí, você passa por isso, seu condomínio? Demais. Constantemente. Mas graças a Deus, com relação a essa questão de filtração, realmente, eu deixo bem claro que no primeiro momento o condomínio contrata um caça-vazamento. Só que se for constatado que é falta de manutenção da unidade especificamente, aí esse pagamento que no primeiro momento foi pago pela administração, a gente vai cobrar do morador. Né? Então a gente sempre avisa, orienta, até o presente momento o pessoal deu acesso a gente verificar e tudo, e a gente tem um grande problema de infiltração. O pessoal não
faz ali a manutenção do rejunte Verdade. no banheiro Essa é e clássica. filtra no de baixo. Né? Aí eu fico, pessoal, manda foto, manda o vídeo direitinho. Aí eu vou e tento conciliar. Você tem que fazer a manutenção. Além de fazer a manutenção, você vai me mandar as fotos do antes e do depois e do momento ali, tudo rejuntadinho, tá? E você ainda vai ter que reparar o gesso da unidade abaixo. Exatamente. Né? E aí, caso a pessoa persista e não queira, né? Tomar, a gente vai notificando, chegou ali, multa mesmo. Hein, doutor Diógenes, meu amigo engenheiro, eu não entendo as pessoas, gente. O que tem a ver entrar para averiguar? É bom para você, é bom para o vizinho, é bom para o condomínio. Porque o que acontece? Só vou poder corrigir se eu tenho saber onde é que está a origem daquilo. Não entendo. É algo para resolver, né? O cara que arranja mais problema ainda. A verdade é que você mora em condomínio, você não mora sozinho, você mora em condomínio, domínio comum, a origem da palavra a gente sempre comenta aqui, e as pessoas têm essa mania, meu apartamento é meu, não pode entrar. Olha, amigo, infelizmente não se trata de uma mera coerção sobre a sua liberdade no empreendimento, na sua propriedade, se trata de uma necessidade de zeladoria que vem aqui do 1348 de diligenciar as partes comuns, quer dizer, que o shaft de passagem que desce na sua unidade e vai para outras unidades, ele é uma área comum do condomínio. Apesar de passar no interior do seu apartamento, às vezes para ter uma manutenção mais específica, ele é de tratamento do condomínio. Se você não franquear o acesso de uma forma, você vai franquear de outra. Inclusive, a sua resistência, se gerar prejuízo para o condomínio ou prejuízo para outro morador, vai ser cobrado de você. Então, condomínios que tem que fazer as interferências, comunique muito claramente, tem a questão da privacidade, do direito de propriedade, mas tem que fazer. Observe que o Francis falou aqui, que ele disse que o vazamento não é dele. Então, melhor para você ainda, tudo que for quebrado... que não é dele, né? Exatamente. A única forma de provar que ele não é seu é você permitindo o acesso. Quando você limita o acesso e quer jogar para o síndico que não é seu, mas você não franqueou a visita... Ademais, até a pintura que foi estragada tem que ser reposta. Sim. Né? De repente você está aí, à beira de ganhar uma pintura nova. É interessante isso que você está falando, Jorge, porque de bobo. Ontem aconteceu isso comigo no condomínio, né? Tinha um vazamento da unidade. Foi só, a gente só tem um jeito de saber se é do condomínio ou é do apartamento. É só abrindo. Certo, não tem só tem como fazer. Depois que a gente abrir, a gente vai sentar e vai organizar. Ó, gente, isso aqui é do condomínio, isso aqui é do apartamento. Mas a gente tem que fazer o quê? Averiguar, né? Questão de tubulação, ela é fantástica. Hoje eu estou fazendo um laudo daquele edifício que veio a romper a laje de cima aqui em Taguatinga, e um dos moradores falou assim, a gente não tinha que ter um laudo para botar as coisas em ordem? Eu falei, tem, um laudo de inspeção, pelo menos de nível 2, NBR 16747, você vai fazer um mapeamento, e aí fica para você, a dica, eu quero o seu like aí, que você fala, para você entender isso, você faz um laudo mais simplificado, mas com objetivo geral, de levantar suas prioridades. E aí você define por prioridades, o síndico vai colocar isso numa cotação em planilha, de preferência, para você ter um orçamento único e não o que as empresas querem te oferecer, e você faz o levantamento. Aí eles contrataram esse laudo, a gente está lá fazendo a inspeção, o morador me liga e fala assim, olha, eu sou do 101, mas o 202 colocou um cano e o 203 foi alugado. Eu falei, volta, peraí. Opa, calma lá. Aí... Não, o terceiro andar que foi alugado, quando ele usa, entope no 202. E do piso 202 vaza para o meu apartamento. Eu falei, bacana. E as caixas de gordura? Ele falou assim, a loja que entrou lá embaixo fez uma reforma e tirou as caixas. Oxe, não existe. Tá indo para onde? Aí eu falei assim, bom, aí a gente tem que verificar como que está sendo passada essa tubulação, porque senão você tem um problema eterno. Né? Então entenda isso. O que você decide na sua unidade pode muito ter interferência na unidade do outro. E por isso que você mora em condomínio. Então, levanta a bundinha do sofá e desce para a assembleia para você participar e entender o que você comprou. Ou então entende isso antes de comprar. Não adianta ficar buzinando na orelha do síndico, reclamando meu apartamento é privativo. É privativo até o limite necessário das estruturas gerais do prédio, viu? Francis, por favor, meu jovem, deixa o síndico entrar lá, fazer o serviço dele. Vai te ajudar. O Jorge falou, vai que você ganha a pintura aí, né, doutor? Vai que ganha a pintura, vai que cola, né? Às vezes está precisando de uma pintura e você, por arrogância, está deixando de ganhar essa pintura e ainda resolver o seu problema, né? Muitas vezes acontece que o vazamento é no seu apartamento, você, por ego, acha que não é, fica sacrificando todo mundo e é uma besteirinha. Então, para o julgamento, quebra o ego, dá atenção para o síndico, ele foi eleito para isso, cobra dele fazer bem feito ao invés de ficar impedindo ele trabalhar. É isso chato. Aí. Então vamos seguir para a pergunta. Começou quente o programa hoje, hein?
Tem mais treta aí? Ixi, demais. Preparada, Tina? Vamos lá, porque é assim. Já comecei a entrar na guerra. Vamos lá então, ó. Próxima pergunta, amiga Luciene. É o seguinte, o título é Corte de Água e Luz. Eita, vamos lá, ó. Quando a concessionária tem uma ordem de serviço para cortar o abastecimento de água e luz, o síndico pode autorizar a entrada ou depende do morador? Jamais o síndico deve negar a entrada, seja da empresa de energia, da CAESB, né, de água. Por quê? Porque ele está ali representando, ele tem a autoridade para estar indo até o hidrômetro e está fazendo o corte, fazendo a verificação, né? Já viu aquela história que o condômino corta lá e a pessoa rompe o lacre? Né? Então tem que ficar de olho nessa questão. Então, se você é síndico, interrompe essa questão, você síndico, você está comprando um problema que não é seu. Você pode responder civil, criminalmente com relação a essa questão, porque não está deixando a concessionária de serviço público atuar conforme ela tem de direito. Então você, síndico, jamais interrompa. Não só essa questão. Eu já tive um caso que o síndico não permitiu que um oficial de justiça entrasse no condomínio. Né? O síndico acabou respondendo um processo criminal, né, com relação por desobediência de uma ordem judicial, né, e bem como atrapalhando a ordem, né, de um juiz. Né? Então o síndico acabou respondendo um processo e não tinha muito o que defender. Porque o oficial de justiça tem fé pública, registrou na certidão aquela questão que o síndico tal do condomínio tal me negou a cumprir um mandado judicial, né, registrou o devido boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência foi encaminhado ao Ministério Público e o síndico acaba o quê? Criando um problema para ele que não era nem dele. Por que ele quis defender esse condomínio? Por que não deixou, né, um representante, né, público a executar o serviço? Né? Então fica atento com relação a isso. E é interessante isso, quando eu recebi uma ligação, infelizmente, tive uma conversa mais acalorada entre os casais, né? Ah, é? E aí chegou ontem, né, a polícia, e eu tô lá em casa, o telefone tocou, falei, que é isso? Me ligou a maneira da portaria eletrônica, né? Seu Thiago, síndico do condomínio e tal, posso deixar a polícia entrar? Eu falei, deve, mulher. Não precisa nem ter me ligado. Deixa entrar isso aí pra resolver o problema. Me ajuda, né? Me ajuda, deixa entrar logo. Doido pra chegar no final, né? O síndico tem que ter essa consciência, né? Não podemos impedir, né? Não, de forma alguma, né? Inclusive, essa questão do acesso, as concessionárias ter acesso aos hidrômetros ali, até com relação à parte dos hidrômetros e a parte de água, é tranquilo. Mas geralmente, acho que ele consegue explanar melhor isso, a parte onde ficam os relógios da energia, tem lá uma placa bem grande dizendo somente de acesso por profissionais especializados. Sim. Aí a pessoa vai lá, não paga a luz, corta a energia, aí vem atrás do síndico. Ei, deixa eu entrar lá, eu mesmo vou quebrar o largue, sabendo que aquele local, essa pessoa encosta um cotovelo, uma coisa ali, leva uma carga ali. Se acontece uma fatalidade, né? Meu Deus, então realmente tem que dar todos os acessos mesmo às concessionárias e principalmente ao Poder Judiciário, né? Essa situação que aconteceu comigo hoje, essa situação que aconteceu, Thiago, essas últimas semanas, o pessoal até falou, nossa, agora é o tempo todo polícia aqui, isso, aquilo, outro. Ainda bem que teve um condômino ali, enviado ali, né? Aquele momento que falou assim, graças a Deus, melhor abençoado, ser a polícia, né? do que ser bandido, né? Verdade. Acesso à área restrita. O nome já fala, né? É restrito e alguém responsável que sabe as regras. Responsável é aquela pessoa que tem o poder de conceder o acesso, mas que entende as regras. Do contrário, ele é um irresponsável, você entende? Você tem uma área de acesso restrito que você não pode franquear para quem não está habilitado para aquela área. Nós tivemos aqui em Brasília, Thiago, um tempo atrás, no sudoeste, ou foi no noroeste, um profissional que foi filmar, inclusive, e nessa filmou a luva, a máscara e tudo, e mesmo assim ele fazendo a mudança de cabos de energia, ele foi para o hospital com severas queimaduras de 3º grau, uma coisa de fração milésimos de segundo. Por quê? O ambiente ele tem um campo eletromagnético, quando você entra com as máquinas dos elevadores, você entra nos quadros elétricos, por isso que tem uma plaquinha da concessionária de energia, de qualquer estado que você tiver, tem lá a área de risco, porque precisa de cuidados especiais. E algumas potências de condomínio são tão grandes que precisam de cuidados extras especiais. Não é só o capacete, a luva e o óculos. Precisa do sapato, da roupa certa, porque você está lidando com energia viva de alta potência, transformadores de energia. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Você que é síndico, você precisa fazer que cuidados tomar ali na NBR 5410, na parte elétrica, nas áreas de risco.
Você pode ligar para a sua concessionária e perguntar para a área de risco do meu apartamento, assim, quais os procedimentos de segurança. Ele vai dizer, primeiro, funcionário identificado, necessidade de entrar ali, né? E a roupa, a ANR, né? Que fala sobre as EPIs, para cada área tem uma especificação. Então a pessoa vai entrar ali, dependendo da potência dos volts, ele vai entrar com a roupa diferenciada, com a luva diferenciada, o isolamento é muito maior. Então o síndico não pode franquear acesso de área restrita para pessoas comuns. É básico. Para de ser enjoado com o seu síndico e fala aí, meu irmão, eu quero que você faça bem feito, porque o condomínio é nosso, estamos juntos. Apoia o cara que você elegeu a fazer as coisas certas. Porque já não é fácil. Você tem que ter uma mentalidade dessa de líder, né? De conduzir sem proibir, mas você também tem a responsabilidade de fazer direito. Quando você libera de qualquer forma, aí você não está sendo mais responsável, você está sendo irresponsável. É o contrário. Doutor, aí no caso, assim, a pessoa pode falar, caiu meu disjuntor, ele vai lá e rompe o lacre. Também é uma atitude deliberada dele, né? Exatamente. Como é que foi essa questão na área de esfera judicial? Então, com relação a rompimento de lacre, né, isso também é considerado um crime, né? A pessoa que rompe o lacre, seja ela de energia ou da água, ela pode ter o risco, né, de quando a pessoa for fazer a vistoria lá novamente, né, o fiscal, né, vai ver que está rompido, e o proprietário daquele hidrômetro, que aquele hidrômetro é registrado no CPF, né, aquele relógio de energia é registrado no CPF, vai estar respondendo. Então vai ter que prestar esclarecimentos e pagar bem como uma multa. E Thiago, me lembrou uma questão muito importante, que é uma dica tanto para síndicos, donos de empresa terceirizada e você que é porteiro, né, o treinamento que tem que dar para a pessoa que controla a entrada e a saída, né, que é o nosso porteiro, né? Um grande braço direito dos condomínios, os porteiros. Tem que saber identificar. Qualquer pessoa, sou polícia, posso entrar? Não, né? Polícia tem que ter um mandado qualquer, de busca e apreensão, é atrás de uma pessoa. Mas a pessoa só mostrou, falou que era polícia. Você é porteiro, você que é dono de uma empresa terceirizada, tem que treinar. A pessoa tem que ter a credencial, vai ter que ter o número de matrícula, né? Vai registrar no livro de entrada qual a data, qual o horário, qual o cargo da pessoa, qual o nome completo dela, qual o número da matrícula, qual que é o cargo, qual que é o órgão que ela ocupa, né? Não é só a pessoa falar que é uma autoridade pública que você vai deixar entrar. Então tem que ter esse cuidado. Porque hoje em dia existe muito golpe, né? A pessoa se veste de polícia, se veste de tudo, né? O cara tá dando golpe do boleto, meu irmão. E é um documento que você paga para cair na conta. Sim. Mas se você olhar para quem está aí no pagamento, você consegue identificar. Sim. A mesma coisa, tem uma ordem de serviço para o seu condomínio, da concessionária de água, de energia, da Claro, de onde seja. Começa com você, síndico, comunicando com clareza para os seus condôminos. Qual é o hábito? Perfeito. Né? Porque o staff, que eu digo, o porteiro, o pessoal da zeladoria, que é a frente de proteção do condomínio, ele tem que ser preparado antes. Então, mas para isso precisa de quê? De um líder, precisa de mentalidade. Olha, isso acontece, e a gente precisa treinar. Qual é o antídoto? Aí vai. Tem um WhatsApp corporativo, tem um rádio de comunicação na portaria. A forma de uma noção de pertencimento e segurança, ela é colocada na mesa pela inteligência do síndico. Então, quando ele chega na edificação, a gente coloca isso nos primeiros 60 dias do SGP, por exemplo. Como é que é a sua edificação? Como é que é a sua comunidade? Como é que é o sistema de comunicação? Quão preparado está a sua portaria, o cara... Porque desde o cara que passa o pano no chão, até o síndico, que vamos dizer assim, a autoridade que tem mais responsabilidade sobre todos, todo mundo precisa ter uma noção do que é aquele condomínio, quais são as vulnerabilidades, e para ele se preparar para isso. A partir daí você começa um treinamento NR17, NR6, as cadeiras, a ocupação, o ambiente, solar, a salubridade da água, tudo isso acontece. Para a segurança é a mesma coisa. Né? Na NBR 16280, que o pessoal fica reclamando que tem que preencher para falar da reforma, é obrigatório você identificar os funcionários. Por quê? Exatamente. Segurança, né? Porque aquela galera não é dali. Você que é síndica, tem lá 40 condôminos, está todo mundo identificado. Quem não está especificamente com o CPF lá é filho de alguém ou parente de alguém, você rastreia. Mas e o pedreiro? Acontece um problema sério, o pedreiro não está lá? Até para ele está andando no lugar certo do condomínio, a proteção é para ele. Porque se a câmera pega ele do apartamento para o corredor, elevador, portaria, tudo bem. Mas o pedreiro está rodando lá na piscina. Sim. Não tem nada a ver com o apartamento. Ou tirou a hora de almoço dele, vai lá para a churrasqueira onde estão os condôminos. Quer dizer, ele mesmo está se colocando na situação de risco. Então, lá no documento de obra, eu coloco a circulação do funcionário, a identificação. Local. E sabe qual é o absurdo? Que tem dono de apartamento que enche porque não precisa disso. Falou assim, amigo, você é um condômino consumidor, você não é um gestor. Sim. Então, por que você não pergunta o porquê disso? Porque toda a alegria que a gente tem é de ensinar. Mas o cara dizer que não precisa algo que você tem 10 anos fazendo, 11 anos fazendo, 12 anos fazendo, sabe?
E o cara fala, não precisa porque você não quer. E aí é o mais emocional, né, do que inteligente, razão, na Eu verdade. fico Né? feliz que eu estou no caminho certo, porque eu criei um termo de mudança e um termo de reforma, e lá tem que colocar o nome dos prestadores de serviço com CPF, os colaboradores. Sim. Né? E quando você colocou aqui sobre essa questão, o golpe está tão grande, está tão Sim. difícil, né? Todos E os é lados, em né? todas as áreas, né? Então eles querem mesmo ganhar dinheiro de alguma forma. Sim. A própria NBR 16280 te pede para identificar por um contexto social. Porque depois faz uma besteira no apartamento, numa obra, quem fez? Ah, não sei. Não. Ou assediou uma criança. Como que você no não corredor. sabe? Porque você colocou o nome das pessoas aqui por escrito. Sim. Né? Então, nos condomínios, a gente tem assistência de engenharia aplicada na prática, com o nosso sistema, com o nosso aplicativo. O que a gente faz? Só aprova, o síndico nem olha. Ele só tem um protocolo de apresentação. Eu faço um vídeo, tutorial, explico, mando para os condôminos. É uma carta de apresentação da empresa, como funciona. As pessoas mandam WhatsApp, a gente responde, etc. Comunicação oficial, e-mail. Protocolo padrão para todos. Perfeito. Você não tem uma estrela especial no seu apartamento, a não ser que seja um apartamento que é especial de fato. Mas, do contrário, condomínio, regra para todos, como você mesmo falou, né, Tiago? O síndico só aplica, a engenharia determina, o direito fundamenta e segue em frente, amigo. E vamos lá, segue em frente com o nosso interesse condominial, porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Próximo domingo, Sérgio. Eita, vamos lá. O título é Confronto entre AGE e Regimento Interno, doutor. Sim. Em uma assembleia extraordinária, foi definido o valor de reserva do salão de festa. Porém, o regimento interno, o valor está diferente. Qual o deve ser o valor? Nota, depois da AGE ou o regimento que não foi revisado? Ou seja, deve valer o da assembleia ou do regimento interno? Então, eita, doutor. Então, Thiago. Não depende, não, pelo amor de Deus. Não, essa questão assim. Né? Mas depende, Thiago. Você é engenheiro, depende ou não depende, doutor? Beijo, doutor. Nesse caso, não irá depender. Essa questão, não vai depender, não, hein? É uma questão lógica, né? Assim, nós profissionais do direito, quando a gente está lá no primeiro semestre do direito, a gente conhece a famosa pirâmide de Hans Kelsen, né? Tá lá, que é? Pirâmide de Hans Kelsen. Né? Lá no topo tá a Constituição Federal. Calma, tem gente que não conhece. Como é que repete? Hans Kelsen. Ah, ok. Hans com Você H. conhece? Hans com H. É doutora, né? Lá no topo da pirâmide está a Constituição Federal, né? Logo em seguida estão as leis federais, né? Depois as leis municipais, distritais, e depois vai vindo, né? Tem ali a nossa lei de condomínios, depois vem a convenção condominial, logo em seguida está o regimento interno, e logo abaixo o último dessa base é as decisões da Assembleia. Né? Se uma decisão da Assembleia, porque aparenta aí que houve uma decisão da Assembleia que não alterou o regimento interno, que se criou ali, então está ferindo uma lei maior que seria o regimento interno. Então, ao meu ver, meu parecer que eu dou aqui, é que o regimento interno estaria valendo. Então, teria que ser uma Assembleia específica para alterar o que já está escrito no regimento interno, para poder ter validade dessa Assembleia. Mas ele não especificou muito bem. Mas é importante também, né? Se for o regimento interno, lembrando que é maioria simples, né? Maioria simples, a não ser que o seu regimento interno esteja atrelado à sua convenção, ou seja, ele é um documento único, é convenção e regimento interno único Nem documento. Acontece isso? Acontece, Cristina? Demais. Mas olha só, ficou um pouquinho confuso aí, mas nesses casos aí, especificamente, a convenção, o regimento interno vem ditando ali algumas regras. Sim. Se a convenção coletiva ela não especificar quórum específico para alteração de valores disso, que geralmente a aprovação de valores de reservas de áreas de lazer, churrasqueiras e etc., é um ato que ele pode ser abordado tanto em AGO como em AGE. Sim. E não tem quórum para isso. Então, eu entendo que se foi deliberado em assembleia, vamos supor, estava lá no regimento dizendo que era R$30, a assembleia aprovou as 50, eu entendo que vale os 50. Porque a assembleia é soberana e a convenção não especificou nada sobre isso. Por isso que o ideal seria, né, alterar o valor, conjuntamente alterar o artigo tal do regimento que determina tal. Então, é a forma que você escreve esse edital, é a forma que você coloca. Porque a soberania da Assembleia ela é relativa desde que não fira uma lei superior, né? Então, por isso que a Assembleia fica lá no finalzinho. Aprendeu? Meu amigo. Aprendeu? Um recado para você. Você pode fazer tudo o que você quiser
desde que não ultrapasse as leis. As maiores. É isso aí. Tem uma hierarquia, Mas eu acredito tem uma que isso aí não está hierarquia, em meu regimento amigo, é de interno, cima para viu? baixo, Constituição, Geralmente, leis, não é regimento isso? interno não diz valores. Geralmente. Tem uma hierarquia nas leis. Não adianta você querer reinventar o Código Civil que não vai passar. Simples assim. Você está vivendo em condomínio, a regra é diferente de morar em casa. Ponto. E assim, né, Cristiano? Está na hora que nós Acabou. síndicos, a gente comete muito essa falha, né? Ah, vou botar em assembleia. Gente, cautela. Porque tem que saber se aquilo está infringindo outra lei. Exato. E outra coisa Tem importante. coisa que não adianta ir, né? Tem muito, exatamente, tem Já muito síndico que vai fala assim, não está no regimento, mas tem outras leis. Você pode usar a lei para atuar o Maior. morador Sim, também. sim. Né? Não fica só preso a regimento interno e convenção. Se lá não fala nada, opa, mas tem uma lei ali. Não, que eu posso utilizar para multar ou para regir algo dentro do condomínio, né? É a grande bobagem do cara querer aplicar só a convenção e o regimento interno, né? Elas são um microsistema, a parte menor do sistema, a parte mais singela. Não, e outra tem coisa, convenções né? que se ela chega no código, vamos dar uma coisa aqui Não, e outra simples. coisa, né? Ah. Fora que as convenções são super atualizadas, né? Então, tudo é isso que eu vou dizer. de É 1930. bobagem, cara. Porque tá na convenção, porque tá no regimento. Amigo, se ela chega no código, ela tá errada. Você quer ver um exemplo básico? O código é de 2002. Sim. Não é isso? Se a sua convenção for de 2001, ela já vai bater no código direto. O que está lá é totalmente reversível para o entendimento das atualidades do tribunal. Os novos costumes. Vai para a justiça, vai o juiz olha e fala, não, a sua convenção é anterior ao Código Civil, então vale o que está aqui nos tribunais agora. Ele vai zerar a sua convenção. Acabou. Sim. A obrigação que você tem é apoiar o seu síndico para atualizar pelo menos de 5 anos a sua convenção, seu regimento Exatamente. interno. Até porque muda muito a questão de comunicação, a questão de tecnologia, a questão de consumo elétrico, carregadores, etc. E você vai melhorar os poderes do síndico que fazem ajuste à forma de administrar a edificação. Sim. Senão fica um documento retrógrado buscando regularizar a comunidade moderna. A comunidade não vai conseguir modernizar. Porque tudo está evoluindo muito rápido. É tudo dinâmico. O Brasil, o que o Brasil evoluiu em 10 anos, os últimos 10, não evoluiu nos últimos 100. Sim. E vocês acreditam que a minha convenção, nós recebemos o nosso condomínio, que na nossa convenção dizia que não poderia animais de estimação? Olha aí. Absurdo. Olha só. Hoje é um absurdo social. Como operadora do direito, o que eu fiz? Pessoal, tá na convenção, mas é o seguinte, fere o código, fere a lei maior. Então, Não adianta. é liberado. Uma lei que já nasceu morta. Já nasceu morto. Exatamente. E aí chega com uma questão dessa para o Código Civil hoje. Vai passar quando? Que dia que o síndico vai conseguir proibir alguém de ter um pet? E o síndico Comprovado. inexperiente? Para Não tem notificar, jeito. vai multar, vai trazer um monte de problema para o condomínio, ação, e aí pagar indenização por falta de conhecimento. Exatamente. A gente tem que estar sempre acercado de bons profissionais, porque, igual você falou, você cria um movimento, você vai lá, movimento coletivo, gasta tempo, energia para fazer algo que vai contra o próprio condomínio, porque aquela coisa ali vai contra a lei e dá a brecha para quem? Para o morador acionar o condomínio na justiça. Sim. Então, ou seja, vai, em vez de gerar uma solução, vai gerar um baita Um problema para o condomínio, por falta, talvez, de conhecimento e de orientação. Sim. Né, doutor? Exatamente. E essa questão, né? A gente volta lá da questão da hierarquia das leis, né? Como a doutora falou esse exemplo, assim, colocou lá na convenção, é proibido animais. Só que será que o jurídico da construtora não leu a Constituição Federal e viu lá no artigo 5º direito de propriedade? Né, porque é um artigo que fere diretamente uma lei superior, né, que é a Constituição Federal. Então, por isso que a gente fala assim, nasceu morto, porque é uma questão inconstitucional. E os tribunais têm batido bastante nisso, nessa questão dos animais. Né? Vamos que vamos aqui no nosso Interesse Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, meu amado, condomínio é papo popular. Lembra de mandar sua pergunta para o interessecondominial@gmail.com toda terça e quinta-feira na rede SPTV, hein? 18 horas, esse programa marcado aqui. Lembrando, também quiser fazer o reprise, vai no nosso YouTube lá, tem vários programas para ajudar você, que é do Universo Condominial, a ter mais noites tranquilas de sono, meu jovem. E tá gostando, minha amiga? Bom demais. Aqui não é brincadeira. Vamos então para a próxima pergunta? Vamos lá. O meu amigo Oswaldo. Oswaldinho. O título é Mudança de portaria tradicional para virtual. Ai, que delícia. Vamos lá, então, ó. No meu Sempre. condomínio há 3 anos, contratamos síndico profissional. Ele tem a proposta de mudar a portaria tradicional com porteiros presencial dia e noite para portaria virtual, feita por uma empresa prestadora de serviço, certo? Para aprovar essa mudança, qual o quórum necessário na Assembleia, doutor?
Tiago, tem muitos condomínios, assim, principalmente antigos, que falam que necessariamente terá que ter uma portaria física e com porteiro. Então você tem que observar na convenção se existe essa previsão, qual a modalidade de portaria. Se não estiver na convenção, né, então será o que for decidido da Assembleia. Então a maioria simples da Assembleia poderá definir qual o modelo de portaria, se é uma portaria híbrida, se é uma portaria 100% virtual ou ela permanecerá física. Então leva para a Assembleia para consultar a comunidade. Interessante, né? Outra coisa importante, ele falou uma coisa legal. Gente, é sugerir. É. Quem decide é o coletivo. É o coletivo. A gente só leva as informações para vocês poderem analisarem. Né? E assim, eu tenho experiência com portaria com pessoas físicas e tenho experiência com portaria virtual. Então, assim, aquele coletivo decide o que é mais interessante economicamente, se é mais tranquilo, se é mais seguro. Mas quem decide sempre é o coletivo. A gente, como gestores, só leva o quê? A informação. Né? E aí o coletivo decide o que é melhor. Igual você falou também, eu, por exemplo, moro num condomínio que tem as duas. Híbrida, tem a né? física e tem a virtual. Às vezes tem um porteiro Então, só à sim, noite. funciona, né? Mas sim, com certeza é algo que veio para ficar a portaria virtual, porque tem questão de custos, né? Essas questões trabalhistas também se reduz bastante. E eu entendo que fica talvez melhor para o dia a dia do condomínio, né? Uma notícia boa, né? Tá caindo a lei distrital, viu? Vai tá cair. Tá proibindo as portarias, né, virtuais, né? Infelizmente a Câmara Legislativa do DF aprovou essa lei proibindo, mas o Ministério Público já deu parecer contrário, né? Bem como as associações, condomínios também, né? Então, brevemente vai ser declarada inconstitucional essa lei distrital. Demorou, grande Mas questão. por enquanto ainda está tendo aquela questão da quantidade, né? Sim, Condomínio isso. abaixo, acho que se eu não me engano é Vai cair. 45 unidades, não pode, aí acima não pode de forma alguma ser portaria virtual. Exatamente. O que você pensa sobre isso, minha amiga? Você que tem mais de 8 anos de experiência aí. Olha só, é bem complexo, porque cada comunidade condominial tem um estilo de vida. E nenhum pode se comparar ao outro. No meu condomínio especificamente, nossa, os momentos de evento, reserva, é tão complicado, eu fico imaginando. E se colocar a portaria virtual? Porque o porteiro tem que ir lá, é problema com isso, é aquilo, outro, sabe? É visitantes que não cumprem as regras. E lembrando, você notifica, foi meu visitante. Visitante, o condomínio, ele responde por todos os visitantes, prestadores de serviço, tudo que ele trouxer para dentro do condomínio. Então, assim, é tão complexo. A gente hoje pensa em redução de custos, impostos só aumentando. Você viu aí, né? O ISS mesmo foi para 5%. Meu Deus, onde vamos parar? O Brasil, né? E aí o pessoal quer reduzir porque a taxa está alta. A gente precisa ter assessoria jurídica, a gente precisa ter assessoria de engenharia. Isso não pode falhar. A parte de contábil, engenharia e jurídica não básico, pode faltar, em hipótese alguma. Tripé, né? Pode faltar até o porteiro, mas não pode faltar essas figuras. E aí parte para portaria virtual. E quando tem os problemas, aí já tem o Sim já está quase tudo com burnout. Como é que vai ficar sem o porteiro físico ali? Mas precisamos reduzir custos. Pessoal, é complexo. É como eu falo, acho que a gente tem que analisar muito bem, porque existe vantagem e desvantagem das duas partes. Igual eu falei, eu moro no condomínio que tem as duas. Eu acho que cabe o coletivo, né? Ele decidir sobre isso. Né? A gente leva a informação, esse aqui é vantagem isso, é vantagem aquilo. E outra coisa, acho que o condomínio tem que pensar no bem-estar dele, se funciona. Você falou, no caso da Cristina, se entende que não funciona. Sim. Talvez para outro coletivo funciona ok. Isso. Porque eu acho que é muito sobre isso. A gente tem que olhar aquele coletivo com a sua especialidade, com o seu dia a dia, como é que funciona. Às vezes a gente que administra vários condomínios, eu lembro que no começo tinha essa mentalidade. É só replicar, mas não é. Cada condomínio tem uma situação financeira, cada condomínio tem um grupo de pessoas, tem as suas particularidades, a gente vai entendendo isso e vai adaptando para atender melhor aquele coletivo. Né, amigo Diógenes? Meu amigo, você falou um negócio bem interessante, né, sobre essa questão da tecnologia, e o meu voto é que seja híbrido, mas o meu voto principal é que você, síndico, entenda as minúcias do projeto para a sua edificação, porque foi confiado a você esse cargo, e leva para a Assembleia. Sempre o coletivo vai decidir, mas você pode apresentar os prós e contras, e nessa hora o síndico tem que ter um bom alvitre muito grande, tem que ter um bom senso de colocar na mesa a realidade de ambos os projetos. Então, você que é síndico, faz um levantamento específico, vai atrás da consultoria, veja a sua verba administrativa, entenda qual é o perfil do seu condomínio, quais são as nuances ali do seu condomínio, as dificuldades, os problemas, a faixa, o custo médio de cada uma e coloque na mesa como solução. Você tem que
como síndico, parar de levar problema para a Assembleia. Você tem que levar soluções possíveis para os problemas dos condôminos. Tem síndico que vai para a Assembleia, o problema é esse aqui, quer que o condômino dá a solução. O que acontece? Cada um tem a sua experiência, a sua vivência, e nenhum tem experiência com condomínio. É verdade. Ele tem experiência consigo próprio. Aí ele bota um monte de coisa na mesa. E sabe o que acontece? Desestabiliza o síndico por completo. Então vocês, como síndicos experientes, sabem disso. Você tem que olhar as soluções possíveis e colocar na mesa as 3 melhores opções de perfil para o condomínio. Aí você vai decidir se é híbrida, se é à noite, se é de dia, como é que funciona, qual o sistema. Porque a tecnologia é inevitável, ela vai sempre trazer soluções. Né? Então, mas o gestor precisa estar atento ao que é exatamente que ele está apresentando para aquela comunidade. E Tiago, né, assim, uma visão, né, assim, a questão que a gente sempre fala aqui, tem que observar o que está nas leis superiores. Né? Uma lei distrital, o que diz a nossa Constituição Federal com relação? Lá garante um princípio fundamental, que é da liberdade do empreendedorismo, né? A liberdade da iniciativa privada. Então, essa lei fere diretamente a liberdade do empresário empreender no ramo de portaria remota, né? Houve uma reserva de mercado. Coincidentemente, o deputado que assinou essa lei, ele é dono de empresa de terceirizada de portaria. Eu iria falar sobre reserva de mercado, né? Então, há uma dúvida, né? Isso gera uma grande interrogação. Qual a intenção disso? Na cabeça de diversos cidadãos do Distrito Federal saber qual é a intenção dessa lei. Mas eu acredito que nós, brasileiros, nós sabemos o que é melhor para a nossa comunidade, para o melhor do nosso condomínio. Acredito que é muito chato o governo sempre estar intervindo, o governo está escolhendo o que é melhor para nós. Sim. O que é melhor para o meu condomínio? Será que os condôminos não têm a capacidade de escolher o que é melhor para o condomínio dele? Precisa do governo criar uma lei para falar se é remoto ou não? Né? Então é por isso que essa lei eu acho deixa o coletivo decidir. Aqui no DF essa lei é conhecida como a Lei do Rogério Negreiros de Reserva de Mercado de Portaria. Exatamente. Você foi mais corajoso e fala o nome, não fala. Que aqui é na. Aqui não, aqui é na lata, não tem essa não. Inclusive está convidado, se quiser vir falar aqui sobre também. Exatamente. Aqui a gente fala para todo mundo. Inicialmente, ele entra com uma ideia de que ele vai proteger as comunidades menores, que a tecnologia não está tão boa ainda, e assiste a ele razão, porque toda tecnologia nova remete um cuidado maior. No entanto, deliberar sobre a peculiaridade do seu condomínio é muito atrevimento, porque ele não conhece a sua reserva. Com toda certeza. Eu conheço condomínios que têm 40 unidades, tem 300 mil de reserva e está 100% em dias, porque lá 10 anos atrás iniciou-se uma mentalidade de zeladoria, de pertencimento, de gestão patrimonial. O pessoal quebrou o ego e falou assim, vamos cuidar do prédio? Vamos. Normalmente isso acontece quando passa crise. Eu acho que isso é importante. Agora, mas, assim, independente, quem decide é o coletivo. Quem decide se pode ser marcado 10 mil vezes, se vai ser mais barato, cara... Quem tem que decidir? Se ela quiser pagar mais caro, ele vai pagar mais caro. Quem decide é o coletivo. Entendeu? Tem gente que é assim, eles têm uma coisa ruim no condomínio, como boilers. Tem condomínios que tem boilers tem 15 anos, nunca usou. Ele tem um boiler lá, todo ano ele faz a manutenção do boiler, todo ano ele põe em assembleia que vai fazer um projeto novo para aproveitar o boiler, ele nunca utiliza o boiler, ele paga o boiler. O boiler é dele, deixa o boiler lá, e se ele quiser fazer, ele faz. É mais ou menos isso que o Tiago está defendendo. Eu defendo que o síndico tem que colocar isso na mesa e levar para o condomínio. Mas também sou totalmente contra essa questão do deputado entrar no anseio ali. Na minha casa, principalmente alguém que tem uma linha de empresas de prestação de serviço de portaria, tirar a autonomia do condomínio e decidir o melhor sistema para ele mesmo. Estou falando, você entendeu? Quem decide é o condomínio. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu já vejo como um absurdo, né? Ele usar de um cargo, né, que foi eleito pelo povo para defender e beneficiar suas próprias empresas, né? Porque é igual eu falei, no meu condomínio, eu acredito que nesse exato momento não funcionaria. Por quê? Não quer dizer que não vai funcionar no futuro, né? É um condomínio que está lá no final de Samambaia, né? Muita criminalidade em volta, muito problema. O perfil da comunidade, dos visitantes, gosta de um evento mais caloroso ali, mais cheio de intensidade, que tem que ter de ser dosado. Totalmente diferente, às vezes, de um condomínio em Águas Claras, um condomínio no Sudoeste, que passa 30 dias, não tem um BOzinho, não tem um registro no livro de ocorrência. Aí vem um deputado querer dizer, sabendo que eles têm o direito de reduzir custos. O que você vai fazer, né? Realmente, assim, isso daí é assim, como vocês já rasgaram aqui, né? Tá errado. É a realidade, não é isso. Tá errado. E a empresa está só crescendo, né? Sim. A empresa está só crescendo com isso, né? É igual eu falo assim, gente. Não conheço nenhum síndico que aprovou, que amou essa. É o que eu penso, gente, sim. Deixa o coletivo decidir.
Cabe a Sim. gente levar, informar. Igual você falou, não funciona para essas pessoas, outros funciona, pode ser os dois também. Mas é o que o Jorge falou, a tecnologia não volta atrás. Esse dia eu estava no porteiro, cheguei e falei, estuda, irmão. Estuda. Que essa profissão aí tá com os dias contados. Ele falou, não, Thiago, eu faço outras coisas depois. Estuda. Não se acomode também, porque a tecnologia não volta atrás. Você vai São Paulo, é virtual de ponta a ponta. Pois é, então é uma coisa que tá aí, mas sim... É. Deixa o coletivo decidir, cara. Não intromete nisso, deixa o coletivo decidir. O MEC publicou, viu? Até 2030, mais de 50 profissões serão extintas. Então, isso Né? aí. Então, E pro condomínio, pro nosso programa não ser extinto, vamos falar nossos apoiadores, né? Que a gente quer aqui mais 10 anos de programa, né? Silas, coloca aí pra nós. Fala do banco que mais cresce no Brasil, um banco que é focado em condomínio, Sicoob BR1000. O banco do universo condominial. Esse banco aqui conhece o síndico, dá apoio ao síndico, tem uma agência maravilhosa aqui em Taguatinga, em Goiânia também. Sicoob BR1000. O banco do universo condominial. Quero mandar um abraço pra toda a equipe lá, que o pessoal lá é 10 demais, né? Vou falar agora também de quem, Silas? Facilite, meu amigo Gabriel. Infelizmente não pôde ficar conosco, tinha outro compromisso, porque vida de dono administrador não é brincadeira não, né? É assembleia, é orientar o síndico. Gente, isso é importantíssimo, porque se você tem uma pessoa que orienta você de forma correta, menos falhas, menos erro e menos risco você vai correr. Você, síndico, e você, condomínio também. Então a Facilite, que é uma administradora excelente, que vem ajudando os síndicos aí, a Gabriela tem mais de 30 anos de mercado. Isso é muito bacana quando a gente está próximo desses profissionais, que tem uma vasta experiência, né, para poder nos orientar o melhor caminho a ser seguido. Então facilite a sua administradora de condomínio. O próximo aqui é a amiga Lisiane. Seguro é coisa séria. Então vai entrar no YouTube e tem várias conversas com a amiga Lisiane no Seguro Condominial. A playlist é Seguro Condominial com a Lisiane. Ela dá várias dicas para você contratar o seguro da melhor forma possível. Ninguém quer passar por esse sufoco, né? Aconteceu a treta, não tem a cobertura. Foi contratado errado. Então, contrate o seguro que vai te atender. E a Lisiane é uma especialista em condomínio. Gente, contrate especialista, qualquer pessoa não. O cara que entende de carro, entende de carro. O cara que entende de seguro, entende de seguro. Então, procura esse profissional, porque isso é uma coisa séria mesmo, tá? E o próximo agora é meu amigo Jorge. Fala aí, Jorge, da BSB. Meu amigo, engenharia condominial é a solução para o síndico embasar suas decisões. O grande diferencial da engenharia condominial, que as pessoas não sabem, é que ela anda atrelada ao direito. Se você não está alinhado com as linhas do direito, você não vai conseguir fazer uma engenharia dentro de um condomínio. Primeiro, previsão orçamentária, taxa de manutenção predial, que é um dinheiro que deve ir para a manutenção, evitar taxa extra. Normalmente, eu coloco isso no livro, né, Thiago? O excesso de taxa extra nos condomínios é um erro administrativo evitável à luz da engenharia e aplicado na base do direito. Então, você que quer dar um salto à frente na gestão do seu condomínio, chama a gente no Instagram, @condominialengenharia. Conversa com a gente lá, que nós temos diversos produtos, desde cursos de preparação para você na prática, na mentalidade, na postura e na liderança, até laudos de inspeções, assistência técnica mensal de engenharia no Centro-Oeste todo, hein? Daqui a pouco a gente está aí em São Paulo e Rio de Janeiro. Bom demais, bom demais. Já convido você que está no YouTube, se inscreva no canal, curta, deixa um comentário. Lembrando, estamos na rede SPTV para mais de 2 milhões de pessoas, porque o povo quer falar sobre condomínio, quer conhecer o universo condominial. Cada dia mais as pessoas moram em condomínio, cada dia mais as pessoas querem se tornar síndico também, porque já é uma profissão aí, as pessoas querem profissionalismo na gestão do seu condomínio. Toda terça e toda quinta, 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial. Você acha que acabou? Acabou não. Vamos para a próxima então pergunta, minha amiga Andréia Matos. Olha essa aqui é boa. A que a gente falou sobre burnout. Vamos lá, ó. O título é: o que acontece quando ninguém quer ser síndico? O síndico renunciou e ninguém quer ser síndico. E aí, doutor? Ninguém quer ser síndico no seu condomínio. Liga pro Thiago. Deus que me livre! Se ninguém quer ser Segura a bomba, Thiago! Se você não tem o síndico orgânico, o síndico eu vou te falar. morador, você tem que recorrer à sindicatura profissional. Existem vários síndicos profissionais. Ou a reza, né? Ou a reza, porque tem condomínio só reza resolve. Pra poder ocupar esse cargo, esse nobre cargo que está sendo muito disputado, com certeza esse condomínio é. Vou te contar um negócio, meu amigo. Se ninguém quer ser síndico no seu condomínio, é porque tá ruim lá, sabe? Primeiro, tá ruim o respeito com o síndico, tá ruim o prolabore, tá ruim de manutenção, tá ruim de estar lá.
Talvez nem você que fez a pergunta está querendo estar lá. Fala a verdade, você não quer mudar, não. Porque, meu amigo... Ô, André, você quer? Né? O síndico ele é imbuído de um monte de problemas que ele tem que resolver. Agora, quando você não vai para a Assembleia, quando você não participa, quando você só dá opinião contrária, fica 10 vezes mais difícil. É por isso que o nosso internauta está falando aqui, ninguém quer ser síndico no meu condomínio. Quer dizer, tem que cair a ficha, a coisa mudou. O papel social do síndico é outro. Você elege alguém para que ele faça corretamente. Na hora que ele vai fazer, você acha ruim o que ele está fazendo. Ninguém quer ser síndico no seu condomínio, não. Hein? E assim, gente, uma coisa importantíssima, tá? Beleza. É o que o meu amigo doutor Cláudio falou, né? Amigo não, doutor, né? Que eu não também não quero sair com processado aqui, né? Vamos lá. Olha isso. Ó, gente, uma coisa importante, lógico que o gestor profissional de condomínios, né? Mas, gente, não adianta você colocar um gestor profissional se vocês não estão unidos. Não vai resolver. Eu falo isso há anos. Pode ser o melhor síndico do mundo, mas se aquele coletivo não tá junto, unido para fazer a diferença, não vai adiantar. É igual um barco. Pode ser o melhor comandante do mundo. Agora, se todo mundo rema, vai fazer o quê? Vai ficar só rodando. O coletivo tem que entender que ele tem que fazer a parte dele também para que a coisa possa o quê? Fluir. Na verdade, eu pensei muito isso. Eu já administrei vários condomínios. Um flui pra caramba, o outro já não flui. Então, assim, problema é interno, orgânico. Exatamente. Eu acho que você tem que entender assim, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que fazer minha contribuição para que a coisa aconteça, né? Cada um tem que entender que se é uma comunidade, cada um tem as suas responsabilidades. E o condômino, independente dele não participar ativamente na administração, ou como conselheiro, ou como síndico, ele precisa, no mínimo, se posicionar decentemente, né, nos grupos do condomínio, nas assembleias, pedir o mínimo, né, ali para que consiga fluir bem, né? Porque realmente, se ninguém se posicionar, não se impor ali dentro da lei e tudo, vai virar terra sem lei. Às vezes o cara quer Inclusive, vamos deixar o telefone da Cristina aí, André. Pega o telefone que ela vai pra lá. Já tô com rasgo bem aqui já. Tá ferida de guerra já. Que absurdo chegamos, guerra, né? Você foi agredida sobre aquela questão da moradora, da individualização de água, né? E normalmente aquela moradora, quando você terminar a individualização dela, vai ter uma conta altíssima. Demais, eu falei Demais. isso. Chegou já a 52 metros cúbicos. Tá cheio de malandrinho nos apartamentos onde você não individualizou sua água, consumindo triplo e consciente sobre aquilo, porque tem um monte de bobo pagando. É isso mesmo. Porque você não desce na Assembleia para votar a individualização. E não vem falar comigo de obra, não, porque o especialista sou eu nesse caso, viu? E não precisa de grandes valores para individuar a água, precisa de honestidade, de caráter, posicionamento. Se a pessoa chegou a te agredir porque ela não quer que individualize uma água que foi aprovada em Assembleia, é uma loucura. Quer dizer, você é bom enquanto faz o que os outros querem. Quando você não faz, você fica ruim a ponto de vamos pra porrada com você. Acho que é isso. Para com isso, amigo. Você tá morando em O condomínio, inimigo, então assim, sabe muda pra cria um roça, inimigo? irmão. Sabe como é que você cria um inimigo? É só dizer a verdade. Nem isso, é só falar não. Não, Pronto. falou não. Falou não, o cara Acabou. vira o seu pior pior pessoa do inimigo, mundo. meu irmão. Quer te matar, quer te tirar. Palhaçada, né? Tem que individualizar a água, sim. E a gente consegue individualizar hoje, dentro do apartamento do cara, quantos litros ele gastou. Ele gastou 1,5 litros, isso dá para saber. Aí, quando você faz a individualização, sabe como é que funciona? Você vai no apartamento, tá todo mundo pagando R$200. Só que tem um apartamento que gasta 1.000. Sozinho. Mesmo. Aí esse 1.000 distribui para todo mundo. Dá R$5 para cada um, ninguém reclama. Quando você individualiza, amigo, você vê que tem apartamento que gasta R$100 de água e tem apartamento que vai louco em cima do síndico porque gastou 600. Tá me roubando, não. Você estava roubando aquela comunidade naquela taxa ordinária de todo mundo ó, há anos. Sim. Aí individualiza, revela a verdade, sabe? E assim, Jorge, É só outra isso. coisa que as pessoas têm que começar a entender, gente, isso é um investimento que você faz. Eu acho que se você chega numa comunidade, tá individualizado, eu acho que o valor é maior. O apartamento do sobe de preço, né? lógico. Então, se a gente começar a entender, lógico. uma revitalização do prédio, melhorar o salão de festa, né? Então, assim, gente, tudo isso é o quê? Tudo agrega é um valor, investimento. cara. Tudo é investimento. E com certeza, 100% o retorno é garantido. Eu tenho um exemplo de prédio que a gente revitalizou, 5, 6 mil por unidade, que valorizou por R$30 mil, R$40 mil. Então, assim, Não, eu tenho começa a apartamento colocar que isso na dobrou, cabeça. cara. Não, eu estou num exemplo básico. Tem um básico, apartamento entendeu? que em 24 meses de implantação de engenharia, reforma de fachada, guarita, pilotis, eles gastaram em média de 3,8 milhões, são 250 unidades. E em 36 meses, eles dobraram o valor do apartamento. O apartamento mais barato na época que a gente começou as obras era 450 mil. Hoje o apartamento mais barato é 850, 830. Os apartamentos que eram de alto padrão, que são os de 4 quartos, eram em média 900 mil na época. Hoje ninguém vende lá por menos de 1.400, 1,5 milhão.
Aí, ó. As pessoas botam placa na praça para compra apartamento aqui. Mas a síndica não para com obra. A gente vai ter assembleia em março agora, tem uma taxinha lá de inovação de obra que é de R$200 por unidade. Ela falou assim, já vamos colocar o plano de trabalho. Hoje foi dia de reunião, até coloquei nos stories lá no Instagram. Já planejando tudo. Retomada do combate a incêndio, troca do piso, melhoria da piscina, parquinho, criação de novos espaços. Ela entendeu que não é custo investir no patrimônio, é retorno. Ninguém quer mudar de lá. O pessoal briga para comprar apartamento ali. Tão bem colocado, meu condomínio está no final de Samambaia e a procura é maior do que a oferta. O preço vai lá em cima. Agora, há 3 meses atrás, aprovamos uma taxa extra, né? Realizamos 100 parcelas de R$70. Eu falei, pessoal, o condomínio já tem 8 anos. Precisa começar a pensar, tem que trocar esse piso aqui. Você entendeu? Por mais que vai levar 8 anos para receber, mas a gente precisa ir reformando e melhorando. E quanto antes você investe o dinheiro para aquilo, mais menos você perde. Amigo, presta atenção. Ó, minha amiga, presta atenção. 15% de Selic. Você nunca vai conseguir, com taxa extra, trazer as manutenções para 2 em dias. Está cheio de gente falando, a taxa de condomínio está exorbitante, está exorbitante. É lógico, amigo, você está indo para o 4º ano de Selic acima de 12%. Aí você queria que diminuísse o preço? Já foi 36%. Esse é 48%. Esse é o custo real que vai para a mão de obra, porque a Selic atinge no trabalhador, na produção, na indústria, em tudo. A taxa de condomínio não está mais alta, a sua Selic está um absurdo. Todos os créditos, Pronamp, banco, capital de juro, tudo está alto. Aí o condomínio quer uma obra como? À vista ou parcelado? Parcelado. Vai ter o jurinho da Selic. Quem que vai pagar? O morador. Então para de falar que a taxa de condomínio está alta e olha para ver o que o governo está fazendo com a tua Selic, porque vai direto no seu bolso, irmão. Não tem como não ir, ó. Vem pra cá, não. Síndico, tá vendo? Ué. Muito conhecimento pra você, porque aqui, doutor, condomínio é papo popular. Vamos pra sua pergunta, amiga Sueli. Vocês estão preparados? Tem mais coisa aí, hein? Tá assustado não, né, Kitty? Tô Você nada. também pouco passou, né? Não te assusta mais, né? Já passou. A Cristina tá assustando um pouco, Vocês hein? tiveram coragem de falar nomes, agora eu tô perdendo. Então, vamos Você lá. sabia que aqui a gente já teve até o biquíni ostensivo? Aqui tem casos Agora aqui. tem que explicar, né? Antes de você poder trazer o caso da Sueli. Aqui a gente teve uma reclamação, uma pergunta do nosso internauta que falou um tempo atrás, né, Tiago? Que as pessoas podem ir para a piscina com biquínis ostensivos? Aquele biquininho incomodando daquele as esposas. tamanho que estava incomodando as esposas. Não era ela que perguntou, né? As esposas e tal. Coisa. Vai lá, tem um capítulo aí, tem acontece mais tudo. de 4 mil vídeos para ajudar você, amigo Síndico. Vamos lá, então. E tem mais, depois a gente fala o resto, viu? A Sueli falou o seguinte, o título é Acessibilidade da Caixa de Correio. O que será, hein? Vamos lá, ó. Existe legislação para a acessibilidade da Caixa de Correio no condomínio? Pode haver barreiras para acessar o registro com um degrau? Enquanto ao espaço onde é alocada a caixa, há especificações de tal locomoção, tal como medidas de espaço? E aí, doutor? A especificação é acessibilidade total. Se o condomínio não tem, seu síndico está trabalhando mal. Está com dificuldade de acessar a caixa de correio, não tem a rampa que chega lá, não tem sinalização, não tem nem iluminação, está errado. A lei federal fala que você tem que dar acessibilidade a todas as áreas comuns do condomínio, de igual para igual. Se a pessoa tiver nanismo, ela tem que ter condições de acessar. Se ela tiver cadeira de rodas, mesmo que temporariamente, muleta, deficiência visual, ela tem que conseguir locomover no condomínio de forma segura. E essa responsabilidade é do condomínio colocada diretamente no colo do síndico. Se você não atualizou a acessibilidade do seu condomínio, você deve reclamar formalmente, não tomou providência, ação judicial. Estou errado, doutor Cláudio? Corretíssimo, né? E você está com dúvida de acessibilidade, né? Diógenes, BSB Engenharia, ou faz o curso de síndico. O Diógenes pode falar melhor. Não é verdade? Tudo, o nosso outra curso coisa, a gente ensina a fazer essa revisão como duas prioritárias: combate a incêndio, acessibilidade elétrica, estruturas, potabilidade da água e quanto tempo tem seu prédio sem uma inspeção. Isso é a obrigação básica do síndico. Outra coisa importante, pessoal, não é um favor. Não é favor não, amigo. Obrigação. O lei te obriga a fazer isso. Esse Thiago é maravilhoso, né? Ele coloca, o cara acha que está... O síndico mal informado, ele acha que está fazendo favor pro cara que quer acessar a caixa de correio. Não, amigo, obrigação sua. Obrigação. Se ele não está conseguindo acessar, você vai tomar Tem um porrada, problema vai aí. sim. Mas o problema maior é o síndico
que ele modifica ou ele cria um outro local Tira para do caixinha. ele tira do sovaco né? a solução, né? E aí ele coloca num local que realmente tem degrau, isso, aquilo, outro, e não pode. E lembrando, não é só em condomínio, não. A legislação garante a acessibilidade Sim, lei total federal. em todo tipo de empresa, escola, hospitais. Então não pode se tirar do direito do cadeirante, sim. né? O direito da pessoa ao acesso. Senão não sai o alvará. E no caso do condomínio é muito pior, né, Tiago? Porque É propriedade, os próprios né? moradores denunciam, vem a fiscalização e Eles da mesmos multa. pagam. Quem paga? Quem paga a multa? Faz Todo isso mundo não. junto. Agora, a gente tem uma reportagem, um programa aqui, acho que de maio de 2025. Procura aí, você está no YouTube, procura aí. Em maio de 2025, a gente teve uma indenização em São Paulo para 2 pessoas que tinham nanismo. Isso. Na época da pandemia, o síndico lixo. inventou uma obra do sovaco dele, botou uma grade para jogar lixo na lixeira. Diz que o pessoal estava roubando, mexendo, botou uma grade. O pessoal tinha nanismo e ficou ali a mitigação da honra, porque a pessoa tem uma deficiência física, queria jogar o lixo às vezes caía, às vezes não caía, e chegou a cair Cai em nas cima pessoas. dele, né? Aí ele foi, notificou o condomínio 5 vezes, condomínio nada. Na 5ª vez ele foi para o tribunal e 48 horas a gente já deu o prazo para fazer a obra, indenizou eles. Ou seja, fez a obra, indenizou os moradores e deu uma lição de moral sobre a administração de condomínio. E assim, gente, é importantíssimo isso, né? Até para o coletivo entender que é um investimento. Eu lembro quando eu comecei esse programa, que 10 anos atrás, a gente falava sobre esse tema, eu fiz uma pesquisa e o cara falou com ele, falou assim, ó, se você não utiliza, você pode utilizar esse recurso. Você pode fazer uma cirurgia, você pode ficar cadeirante. Agora então, eu fiz a do olho você aqui, pode tava vendo receber nada, você visitas, né? Eu, por exemplo, passei um dia no condomínio, o cara falou, não, que nós tínhamos uma pessoa especial no 5º andar. O que a pessoa falou? Só o 5º andar tem que adequar. Eu falei, oxi, como assim? Vai chegar de helicóptero, Não, né? eu fui- Mas você também não fala que é o prédio dos Não, eu milionários? fui questionado. Por que você está fazendo o prédio todo? Eu falei, porque é obrigado a fazer o prédio todo. Quer que a pessoa chega voando, é só o 5º andar, é? E ele Essa chega- é boa, hein? Já viu drone. falar nisso aí? Acessibilidade só no 5º andar? É um absurdo, E a né, pessoa cara? não enxerga Deixa eu contar. que o futuro ninguém sabe. O futuro você pode ser a pessoa Exatamente, com a é. mobilidade Aí reduzida e ele você faz mesmo uma, vai sofrer. faz uma pequena cirurgia da coluna, vai para uma cadeira por Exatamente. 45 dias para poder ele entender Ele vai que repensar tem o que gente que é disse. assim todo dia, né? É uma falta de simpatia, Empatia, de, Assim, gente, ó. sabe, de cara, conexão, são investimentos, cara. se você for diluir na vida útil do prédio, cara, irrisórios. Você faz aquilo uma vez, Não, nem dura 10, existe. 15, E outra, 20 para anos. de inventar, tá? Faz com projeto, porque a norma é toda cheia de especificação. Quando você faz seu projeto, você corre o risco de fazer, gastar o Refazer. dinheiro, ter que refazer, e aí na Assembleia podem revirar contra você para você cobrir o gasto, porque fez errado. Não justifica, faz com projeto. Acessibilidade você faz com consultoria. Normalmente são soluções básicas, simples, e quando elas são complicadas, aí pior ainda, você não vai resolver sozinho. E outra coisa importante Entendeu? que é Então- nesse tema aí, pessoal. Ah, Thiago, no meu condomínio não tem como fazer, mas tem como você adequar o máximo possível, né? Sim. Tem. Tem essa questão, Os né? limites da lei são o seguinte: a lei determina que seja adaptado o máximo possível a acessibilidade até o limite das estruturas. Só que não fica ali fazendo de conta, porque quando o analista vem te mostrar que ele te deu a multa já, normalmente esse questionamento vem depois da multa, que dá para fazer a correção, ele entende de obra, ele entende de estrutura, ele fala aqui dá para você adaptar a estrutura dessa forma e dessa forma. Então o Corpo de Bombeiros mesmo, ele tem um colégio, um conselho superior de cada estado, tem um conselho que delibera sobre as impossibilidades de regularização ou as melhorias que podem ser feitas. E olha que interessante, é a partir daí que surge o laboratório de melhorias. Olha que interessante, as Evolução do escadas, conhecimento, né? as escadas antigamente não precisava ter o famoso olho de gato, que você coloca na quina das escadas. Aí a pessoa entendeu o seguinte, o degrau ele é escuro, aí mandaram colocar a fita antiderrapante em contraste. Então se você tem degraus escuros, fita branca, fita amarela. Antigamente não tinha fita colorida, aí mudou a tecnologia, já tem, já mudaram na norma. Aí as escadas não tinha como a pessoa ter a acuidade visual, sinalização. Aí olharam para a plaquinha, falaram, ué, por que a gente não bota essa plaquinha que é fotoluminescente na quina das escadas para demonstrar o degrau? Vai evitar que as pessoas tropecem. Colocou o equipamento, melhorou. Tá vendo? E assim vai sendo, querido. É dinâmico. Poder. Gente, que programa maravilhoso de hoje. Passou o pessoal comigo, a Cristina também aí. Lembrando para assistir o episódio dela, do síndico para síndico. Foi um papo maravilhoso, com muitas dicas para você, contando a história que ela passou. E fica à vontade, doutor Claudio Viana, suas considerações finais.
Pessoal, se você gostou do conteúdo, me siga lá no Instagram, claudioviana.dv. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OABDF, bem como eu sou diretor da ANACON, né? Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Convido você no dia 22 e 23 de maio, terá o nosso 2º Congresso Nacional dos Advogados Condominialistas do Brasil. Espero encontrar você lá. Quiser mais informações, é só mandar uma mensagem no direct. Um grande abraço. Calma, eu já quero fazer a minha inscrição. Fala o Instagram, pro pessoal. claudioviana.dv, me manda uma mensagem, tá bom? Vou te passar, você se associar, Jorge está associado, Thiago vai estar associado. Vamos, estamos associadíssimos, porque o movimento é engrandecedor. Não é só para advogados, toda pessoa que é do ramo do condomínio, né? Engenharia, arquitetura, tem até dentista veterinário na ANACON. Não é? Boa, né? Cristina, fica à vontade, suas contas no final. Obrigado pela participação do nosso podcast. Que isso, eu que agradeço, aprendendo aqui um pouco mais com vocês aqui, né? Nossa, foi um momento assim, vim aqui para contar um caso triste, mas que é o que vem acontecendo, né, em muitos condomínios, e a gente precisa paralisar isso e aprender de engenharia, né? Falei que o ano passado eu me matriculei na faculdade de engenharia. Meus filhos falam assim, mãe, até onde vai parar isso? Já é especialista em educação, aí agora já é advogada, agora como é que é ser engenheira? Eu falei, não, então eu vou deixar realmente o engenheiro, né? Então, assim, aprendi muito, assim, nossa, você deu umas dicas aqui que eu falei, opa, tem que colocar o olhinho de gato lá na minha escada lá, o negócio não tá legal não, né? Então foi muito boa a experiência e fico muito feliz, Thiago, em saber, eu não conhecia. É a primeira vez, nunca participei, não conhecia, né, a inteligência condominial. E, nossa, eu tô assim, maravilhada. Quem dera, né? Se as administradoras, se as pessoas, né, indicassem isso pra gente. Experiência, vivências de 5, 10, 8 anos. Pô, vocês trazem aqui em 1 hora. Sabe, cara? Cola com a gente, Jorge! 30 segundos. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Eu tenho visto lá vocês trabalhando, clicando, comentando no Instagram. Cada like, cada compartilhamento ajuda com que a gente se empenhe mais, que a gente traga mais conteúdos para vocês de qualidade. E o nosso compromisso social, né? Sempre dizer a verdade, sempre orientar do jeito certo, independente se você gosta ou não, a gente tem que trabalhar do jeito correto. Muito obrigado a todos vocês. Dá o seu like aí, deixa sua pergunta, vamos para o próximo programa, hein? Quanto mais picante, melhor. Show de bola, galera! Foi mais um do nosso Inteligência Condominial, Resposta Condomínio. Porque aqui, condomínio é papo popular. Até o próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau.